pessoal, hoje a gente vai dar sequência à aula que a gente teve na quinta-feira agora sobre Segundo Reinado. Esse momento agora é sobre a crise do Segundo Reinado. A crise do Segundo Reinado ela tem suas origens, dentre outras coisas, na Guerra do Paraguai. Esse é o ponto estratégico para a prova do Enem e para as provas de vestibulares. A Guerra do Paraguai ela vai dinamitar aquele poder, aquele equilíbrio estabelecido durante o Segundo Reinado. O que aconteceu pós-Guerra do Paraguai? Na Guerra do Paraguai, que vai de 1864 a 1870, como nós observamos, o Brasil ele vai lutar ao lado de Argentina e Uruguai contra a expansão imperialista do Paraguai. Qual é o cenário? No momento em que o Brasil ele vai lutar contra o Paraguai, Dom Pedro II ele promete uma indenização para os soldados feridos no campo de batalha ou mortos. Aí essa indenização iria para as famílias, né? Ou mortos no campo de batalha durante a Guerra do Paraguai. O problema é que pós-Guerra do Paraguai, o governo brasileiro não pagou a indenização prometida. Nesse sentido, gera um atrito entre as forças militares e o governo imperial. Qual é a consequência disso? É que começa a surgir uma questão militar que vem dinamitar os poderes do Segundo Reinado. Lembre-se que o Segundo Reinado ele era sustentado por um tripé: Igreja Católica, Exército e elite brasileira. No momento em que ele rompe ou ele entra em choque com o oficialato brasileiro, com o exército brasileiro, ele perde um dos seus tripés que sustentava todo o Segundo Reinado. Nesse sentido, a Guerra do Paraguai é fundamental para o imperador perder o apoio das Forças Armadas não, porque a Marinha continua vinculada ao apoio de Dom Pedro II, mas do exército com relação ao Segundo Reinado. Outro ponto interessante da Guerra do Paraguai é que o governo brasileiro, os soldados brasileiros, eles vão lutar ao lado de vários escravos e ex-escravos. No momento em que eles entram em campanha ao lado de argentinos e uruguaios, eles começam a observar que todos os países tinham abolido a escravidão e havia uma certa desestabilidade entre o Brasil com um exército composto por escravos e ex-escravos e os outros que não tinham participação, presença de escravos, pois não havia mais escravidão tanto na Argentina e Uruguai, aliados do Brasil, quanto no Paraguai. Quando acaba a Guerra do Paraguai, a campanha abolicionista no Brasil ganha muita força. Não à toa, a lei do ventre livre é de 1871, né? É o momento em que, pós-Guerra do Paraguai, dissemina-se no Brasil ainda mais o ideal abolicionista. Então, a gente tem, a partir de 1871, uma elite brasileira que se interessa pelo ideal abolicionista, especialmente uma elite vinculada à cafeicultura no oeste paulista. Então, Dom Pedro II ele começa a se deparar com duas questões problemáticas: a questão militar, onde ele perde o apoio do exército, e a questão abolicionista, onde ele perde o outro tripé, que era de uma elite, no caso aqui a elite vinculada à cafeicultura do oeste paulista, que desejava a abolição. Ao mesmo tempo havia uma outra elite, essa mais tradicional, que vinha em decadência, que é especialmente a do Vale do Paraíba com café, mas a do Nordeste brasileiro também, que já não tem riqueza oriunda da exportação agrícola e tem como patrimônio a escravidão, o escravo. Essa elite não quer a abolição. Esse choque faz com que Dom Pedro II, ora, crie uma lei abolicionista, lei do ventre livre, lá na frente a lei de sexagenário, o que agrada e desagrada as duas elites. Uma porque retarda, de forma muito lenta essa abolição, e a outra que percebe que ele está cedendo. Então, na questão da campanha abolicionista, Dom Pedro II perde o segundo tripé que sustentava o Segundo Reinado. Para acabar de completar, baseado no sistema de padroado brasileiro, né, onde o imperador é meio que o padrinho da Igreja Católica Brasileira, esse sistema significava dizer que a lei do Papa só tinha validade no Brasil com autorização do imperador,
e o Papa envia uma bula chamada Bula Syllabus ou Sílabus, a pronúncia é qualquer, onde proíbe indivíduos da Igreja Católica frequentar a maçonaria. No entanto, o próprio imperador era maçom e ele não aceita a execução dessa bula aqui no Brasil. O que ocorre? Dois bispos decidem seguir à risca a bula do Papa. O de Olinda e o do Pará, né? E aí Dom Pedro II, como maçom, vai punir os dois. Isso gera um racha entre membros da Igreja Católica e o imperador. O imperador perde aqui o terceiro tripé que sustentava o segundo reinado. Perdeu, inicialmente, como já dito, o apoio do exército, o segundo da elite brasileira, o terceiro da Igreja Católica. Agora é questão de tempo para cair o segundo reinado. Na conjunção desses três interesses em derrubar o segundo reinado, ganha corpo, pós-Guerra do Paraguai, uma outra campanha que é a campanha republicana. Não à toa, em 1870 é fundado o Partido Republicano no Brasil. Acaba a Guerra do Paraguai e todos os soldados e participantes da guerra começam a observar que todos os seus aliados, Argentina e Uruguai, quanto o seu opositor, o Paraguai, que até o final da guerra até o início da guerra, era uma potência do ponto de vista econômico na América do Sul, todos esses países são republicanos e não monarquistas. Nesse sentido, a campanha republicana começa a ganhar corpo, enfraquecendo o segundo reinado e a monarquia de Dom Pedro II. Juntando esses quatro fatores, a questão militar, a questão religiosa, a campanha republicana e a campanha abolicionista, entre crise do segundo reinado, está preparado o terreno para o golpe republicano que a gente vai assistir na próxima aula. Obrigado, pessoal. Tamo junto.